Boa noite a você que está nos acompanhando de casa. Para nós é um privilégio ter você nos acompanhando. Queria dar uma saudação especial a algumas pessoas. Eu anotei aqui que conversou comigo um pouco à tarde. E queria profetizar e declarar que aquilo que o Senhor vai fazer nesta noite, neste lugar, vai alcançar a sua vida aí onde você está. E eu queria dar um abraço especial para Ellen, que conversou comigo. Ellen, estamos com saudade de você. Da Karina, a Manu, a Lide, a Natália, que tiveram seus filhos, estão em casa. E eu quero deixar um abraço especial para minha amiga Cá. Cá, saudades. Muitas saudades. Você, mesmo estando longe, está sempre presente. Te amo. Amém? Toda vez que eu vou falar aqui, eu dou um oi para cá, mas é que eu não consigo, de verdade. Bom, quantos estão acordados nesta noite? Hoje é um dia onde provavelmente comemos um pouco mais, está um pouco friozinho, parece que o sono, mas espero que vocês tenham dormido à tarde e estejam atentos para aquilo que o Senhor quer produzir nesta noite, neste lugar. Porque algo novo o Senhor quer fazer nesta noite na sua vida. Só que você precisa estar atento àquilo que o Senhor quer produzir neste lugar, na sua vida nesta noite. Então faz assim, em nome de Jesus, eu declaro. Aqui, Bruno. O Bruno está aqui, é na orelha mesmo, bem no ouvido, gente, pode pôr no ouvido. Eu declaro os meus ouvidos abertos para ouvir a tua voz. Amém? Amém. Bom, a palavra que o Senhor me deu nesta noite é a respeito de esperança. E o Kiko, ele tem muita mania de intitular uma mensagem. É isso? É intitular, amor? É isso. Intitular uma mensagem. E eu falei, conversando com ele, eu falei assim, eu vou pregar sobre esperança. E fui e passei a palavra com ele, me conversei um pouco. Ele falou assim, então por que você não intitula a sua palavra como a dimensão da esperança? Então, nesta noite eu vou intitular a minha palavra, seguindo o conselho do meu marido, como a dimensão da esperança. E eu queria que você abrisse a palavra em Jó. Nós vamos ler apenas um versículo. E gostaria que em todo o tempo você ficasse atento. Jó, capítulo 17. O versículo 15. Queria só, enquanto você acha, falar, amanhã nós temos o Celebrando com Dança para as mulheres. É para todas as mulheres. As que têm filhas, tragam suas filhas. Mas é para todas nós mulheres. Amém? Amém. Então diz assim. Onde estará então, 17:15, onde estará então a minha esperança? Sim, a minha esperança, quem a poderá ver? E o Senhor começou a ministrar no meu coração, durante o dia de hoje, sobre pessoas que estariam neste lugar, se sentindo secas, completamente secas. Chegaram neste lugar sem esperança. Chegaram neste lugar sem nenhuma possibilidade de solução em alguma situação. Essa semana foi uma semana de muita luta. Foi uma semana árdua, onde nós lutamos, onde nós guerreamos. E o Senhor falou assim, muitas pessoas chegarão a este lugar. Ou muitas foi por minha conta. Algumas pessoas chegarão a este lugar se sentindo secas. Como se a esperança já tivesse morrido. E que fala assim, se o Senhor não fizer, não sei como vai ser. Dependo completamente do Senhor fazer alguma coisa. Ou o Senhor faz, ou morreremos. A sensação que o Espírito Santo trouxe no meu coração é quando o povo saiu, o Marcos Gleison falou sobre isso, fugindo do exército do faraó, e o povo de Deus andando, e vendo o exército vindo atrás, e ele se depara com o mar na frente dele. E a sensação que o Espírito Santo me trouxe é exatamente essa. Pessoas que estão nessa situação. Para onde eu vou? Não tenho mais para onde ir. Qual a solução para a minha vida? O que vai ser de mim se o Senhor não fizer? E o povo falava para Moisés, Moisés, você nos trouxe até aqui para morrermos aqui? Mas eu quero te dizer nessa noite, que hoje é uma noite de esperança.
que essa noite é aonde o Senhor vai produzir algo novo sobre a sua vida. E aonde você não vê saída, aonde você acha que é o fim, aonde você acha que acabou, o Senhor vai começar a produzir algo novo. Amém? Quantos recebem essa palavra? Quantas pessoas chegaram neste lugar esgotadas, onde todas as possibilidades parece que já fiz tudo o que poderia ter feito. Quantas vezes na nossa vida a gente fala assim, já fiz tudo o que caberia a mim fazer. Todas as minhas possibilidades humanas, naturais que eu poderia ter feito, eu já fiz. Quantas vezes na nossa vida acontecem situações onde nós nos posicionamos dessa maneira? E essa é uma noite onde o Senhor restaurará em nós a esperança. Porque hoje nós vivemos algo que nos assola, que é a falta de esperança. Na nossa nação, nós estamos vivendo esse período. Nós estamos vivendo esse período, a gente está agora próximo da Copa. E parece que todas as vezes que a coisa começa a engrenar, surge alguma coisa. É o mensalão. Agora, perto da Copa, o pessoal falando da corrupção, o tanto que foi roubado. Daí o pessoal começa assim, em vez de investir nos estádios, poderia investir em saúde, poderia investir nas escolas, e parece que isso vai roubando a nossa esperança de que um dia as coisas poderão mudar. A nossa nação hoje tem passado por esse período, onde parece que as notícias vêm e roubam de nós a nossa esperança. E eu posso falar porque, como uma igreja apostólica, nós nos importamos sim com o nosso país. Fomos chamados a transformar este país, a manifestar a Cristo aqui. Então, quando a gente ouve essas notícias, assim, Senhor, será que um dia eu vou ver a minha nação restaurada? Senhor, será que um dia eu vou poder ver e ter uma perspectiva diferente? Vemos hoje na nossa nação pessoas querendo aprovar projetos, tirando o nome de pai e mãe da certidão. Nós vemos hoje tantas pessoas, a droga crescendo cada vez mais, a família cada vez mais destruída. E isso vem de um tempo. Isso não é coisa de 1, 2 anos. Eu me lembro quando eu fui casar. Esse ano eu completo 15 anos de casado. E eu me lembro quando eu fui casar, as pessoas falavam assim para mim, assim, olha, não casa no papel. Junta. Porque se um dia não der certo, é mais fácil separar. E entregar convite de casamento, a pessoa disfarçadamente vinha e dava uma passada na mão da minha barriga, para ver se eu estava grávida. Ganhei, acreditem, mas eu ganhei coisa de pratinho de bebê. Na minha festa de casamento, de presente de casamento, eu ganhei pratinho de bebê. As pessoas achavam que eu estava casando grávida, porque as pessoas já não acreditam mais que um casamento e uma aliança pode ser eterna. A esperança de ver as coisas diferentes parece que já foram. Já passaram, hoje o tempo é outro. As coisas mudaram. Alguns acham que as coisas foram ficando mais modernas. Mas não é. Não é esse o propósito de Deus para as nossas vidas. E não é este. E como indivíduos, como nação, nós somos assolados por essa falta de esperança. E como indivíduos também. Passamos por situações difíceis, como o fim de um relacionamento, uma separação, traição, falência, diagnóstico de uma doença, um vício, situações que fogem do nosso controle e que muitas vezes nós pensamos, agora não dá mais. Parece que tiram o nosso chão. E nesses dias eu tenho visto que Deus tem restaurado em nós a esperança. Quantos estiveram aqui semana passada na ceia? Quantos estiveram ontem na ceia? Amém? A gente fez esse mês 2 ceias. Para que quem não teve condições de vir na primeira, vir na segunda. Mas a gente viu que as mesmas pessoas que vieram na primeira, foram as que vieram na segunda. Você que não veio, foi você quem perdeu. Nós que viemos nas 2, fomos muito abençoados. Por aquilo que Deus produziu nas nossas vidas nesses dias. E ontem a palavra do apóstolo Cristiano foi a unção de Rock Balboa. Não sei se todo mundo conhece, tinha gente que não conhecia, os mais novos não conheciam quem foi o Rock Balboa. Mas o que é? Uma unção de incansável. Deus nos chama para sermos incansáveis. E o Senhor restaurou em nós isso ontem. Deus retomou. Deus, Ele nos deu novas forças para continuar lutando. O Senhor tem restaurado isso sobre as nossas vidas.
A esperança em um Deus que não falha e nos faz vencedores sobre todas as coisas. Porque ontem nós aprendemos que o nosso chamado, quando às vezes, muitas vezes, a luta vem, dá uma pancada, você levanta de novo, e vem outra, e levanta, e a vida muitas vezes vem batendo. Você não levanta porque você gosta de apanhar. Ou você não levanta na esperança de que um dia você vai descansar. Porque a gente aprendeu isso ontem, que nós não fomos chamados para ter descanso. Nós somos chamados para sermos incansáveis. Mas a nossa esperança está em um Deus que é vivo e que já venceu todas as coisas. É nele a nossa esperança. É ele que nos faz levantar quando vem uma situação difícil e se colocar de pé. É você crer num Deus que pode todas as coisas e que já venceu. Essa é a nossa esperança. É isso que nos faz levantar quando vem as situações difíceis. Deus quer avivar em nós a esperança. E o que é avivar? É tornar viva em nós a esperança, para que você possa continuar lutando. Deus tem nos fortalecido as nossas mãos, fortalecido os nossos pés, porque nós somos incansáveis. Porque nós somos incansáveis, porque sobre nós há uma esperança. Cristo é a nossa esperança. E eu não quero falar nesta noite de uma esperança como uma autoajuda para você. Eu não quero falar para você assim, olha, a situação está difícil, aguenta um pouco que vai passar. Olha, a situação está difícil, não é bem assim. Não é uma autoajuda para você. O que eu quero falar para você é de uma esperança que está em cima da revelação de quem é o Deus da esperança. Paulo coloca assim em Romanos, ele fala, o Deus da esperança. Eu não quero aqui falar para você, tenha esperança porque tudo isso passa. Eu quero falar para você, tenha esperança porque eu conheço o Deus da esperança. Eu conheço o Deus da esperança que te dá a oportunidade de caminhar e viver algo novo todos os dias. É este Deus que eu quero falar para você nesta noite. É este Deus, um Deus de esperança. E é claro que a gente não vai ter dias que um não vai encorajar o outro. Não quer dizer com isso que eu não vou chegar para você um dia e falar assim, aguenta firme que vai passar. Isso não quer dizer que a gente nunca vai falar, porque nós somos inseridos dentro de um corpo. E um corpo é feito onde um ajuda o outro. A palavra fala sobre o dia que um está fraco, o outro está forte. Um dia um vai dar o braço para o outro e falar assim, resiste, não desanima. Um dia a gente vai falar assim, olha, está perto, não é agora a hora de parar. Vamos caminhar mais um pouco. Existem dias que nós vamos fazer isso. E esse é o maior privilégio da nossa vida. É fazermos parte de um corpo. Isso é algo tremendo. Isso é algo lindo da parte do Senhor. Isso é algo lindo. E eu tenho tido experiências na minha vida de ouvir pessoas impactadas não com a vida de uma ou outra pessoa, mas de pessoas que chegam para mim impactadas com a manifestação do corpo. Eu não sei se eu já tive a oportunidade de comentar aqui, quando a gente teve a homenagem na Câmara Municipal, uma mulher depois me achou no Facebook. Eu já contei isso para vocês? Não? Uma mulher me achou no Face, não me conhecia, não conhecia nada, e ela marcou um dia para a gente vir conversar aqui na igreja. E eu atendi. E ela falou assim, olha, no dia eu estava na minha casa triste, e liguei para ver o que estava passando, e estava passando a homenagem lá na TV Cidade. Ela falou assim, e quando eu vi aquelas mulheres todas felizes, eu falei assim, eu quero ser assim. O que chamou a atenção naquela mulher não foi a minha vida. O que chamou a atenção naquela mulher foi a manifestação de um corpo. Porque foi isso que Deus nos chamou aquele dia, para manifestar um corpo. Amém? E eu tenho ouvido pessoas também que foram no retiro, falando assim, como vocês são diferentes, como o corpo é diferente. Porque é um privilégio fazer parte de um corpo alinhado e ajustado. Amém? Então um dia, um vai juntar no outro e vai falar assim, vamos embora. Não é agora que você vai desanimar. Mas nós precisamos ter uma revelação como o corpo de quem é o cabeça. Amém? Nós precisamos, estamos sim como o corpo, mas nós precisamos ter a revelação de quem é o cabeça desse corpo, que é Cristo.
Precisamos ter a revelação de quem é o alvo da nossa esperança. A esperança está intimamente ligada à fé. E a fé à revelação. Cristo é a nossa esperança. Amém? Então, se nós temos esperança, nós temos que ter a revelação de quem é Cristo. De quem é Cristo, Fê. Amém? A palavra fala o seguinte: a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E em Romanos está escrito o seguinte: ora, a esperança que se vê não é esperança, porque como alguém que vê o esperará. Por isso a esperança está tão ligada à fé e a fé à revelação, porque a nossa fé está depositada na revelação de quem é Cristo. E esses dias eu estava conversando com o Kiko, não sei quantos de vocês já ouviram uma expressão que fala assim: fé irresponsável. Alguém já ouviu isso? Pastor Ricardo, porque é da nossa época. Nós já ouvimos falar sobre isso, fé irresponsável. E normalmente a gente usa esse termo para fé irresponsável, é tipo assim: não, eu tenho fé, mas eu não vou dar um passo maior do que a minha perna, eu não vou ser irresponsável a este ponto. Ninguém nunca ouviu fé irresponsável? Amém, outras pessoas já ouviram. Fé irresponsável. E eu estava conversando com o Kiko sobre isso esses dias. E a fé, posso dizer que é algo meio que irresponsável. Porque se você não dá um passo maior do que a sua perna, não é fé. Ou você pode dizer para mim aonde estava a responsabilidade de Abraão quando foi disposto a sacrificar Isaac? Ou aonde estava a responsabilidade de Moisés de tirar um povo de um lugar, mais de 600 mil pessoas, para ir a uma terra prometida? Isso é fé. E a fé muitas vezes é uma fé irresponsável. Amém? Só que você sabe o que é uma fé irresponsável de verdade? É quando você não tem a revelação de quem é o autor e consumador da sua fé. Daí sim, isso se torna uma fé irresponsável. Porque quando você conhece o autor e consumador da sua fé, você pode dar passos de obediência que você não vai estar sendo irresponsável. Quando você o conhece, você sabe aquilo que ele vai produzir na sua vida. Amém? E nós temos que sim, ter essa fé de ousadia, conhecendo quem é o Cristo. Quem é esse Deus que nos chamou? De quem é esse Deus que quer produzir em nós nessa noite esperança de ver uma situação onde aparentemente não há saída, você ver uma saída, algo novo o Senhor gerar. Deus quer gerar isso em nós nessa noite. E quantas vezes nós passamos por essa situação na nossa vida como de Moisés? Você fala assim: meu Deus, que homem irresponsável tirar esse povo daqui onde tem alimento, onde eles têm tudo. Tudo bem, eles eram escravos, mas o povo mesmo falava isso, mas lá pelo menos eles tinham as outras coisas. E nós como líderes, quantas vezes passamos por isso na nossa vida? Quantas vezes? Corte? Apóstolo L, será que é isso mesmo? Hoje, para nós, a gente fala de corte, a gente tem alguns casais que fizeram corte que se casaram. Mas quando começou a corte, que ninguém tinha feito corte, assim, corte? Será que é isso mesmo, apóstolo? Quantas vezes as pessoas eram e falaram assim: olha, acho que não é bem assim. Olha o que você está fazendo com a vida das meninas da igreja. Vai ficar tudo solteira. Quantas vezes? Mas você sabe por que nós não titubeamos? Sabe por que nós não vacilamos? Porque nós conhecemos aquele que nos chamou. Nós conhecemos aquele que nos deu a promessa. Nós conhecemos aquele que se revelou a nós. Diz-me, oferta, que loucura isso. Mas não é. Não é, porque nós tivemos uma revelação. E quantas vezes, como líder, nós nos colocamos numa posição de ousadia e de produzir esperança sobre a vida das pessoas. E nós vamos falar um pouco mais sobre isso lá na frente. Quanta responsabilidade você caminhar por fé. Quanta responsabilidade você dar a sua palavra naquilo que você crê. Quando você fala uma palavra assim: perdoa tal pessoa, tenta mais uma vez. Isso é muito forte, mas são para pessoas que conhecem aquele que é o autor e consumador da sua fé.
porque sabe que Ele não falhará. Porque conhece aquele que nunca falhou, aquele que nunca desamparou. E é isso que Cristo quer gerar sobre as nossas vidas. Essa revelação que é algo que precisa ser gerado de maneira individual sobre a vida de cada um. Isso não é específico, não é algo somente para os líderes. Mas todos nós, na nossa vida, precisamos ter a revelação de Cristo. Todos nós. Todos nós. E essa é a chave que nós temos. Mulheres que foram no retiro, mais uma chave para o nosso molho de chaves. Todas as vezes agora que eu coloco assim, essa é a chave, eu me lembro do retiro. Porque nós recebemos tantas chaves lá. Todo mundo que ia pregar fala assim, ó, essa é uma chave. Na minha ministração eu tive várias chaves. A Fernanda, então, teve um molho de chaves. Açúcar, outro molho de chaves. Mas se tem uma chave na nossa vida, é a revelação de um Deus que nos dá a oportunidade de começar algo novo. É a revelação de um Deus que nos dá a oportunidade de viver em novidade de vida. Isso é uma revelação que nós temos que ter na nossa vida. Eu creio num Deus que me dá a oportunidade de viver em novidade de vida. Todos os dias, a situação está ali, está difícil, eu vivo em novidade de vida. Está morto, eu vivo em novidade de vida. Está acabado, eu vivo em novidade de vida. Porque eu creio num Deus que me dá a oportunidade de começar tudo novo. Tudo novo. Tudo novo. Para isso Ele nos chamou. Para isso Ele nos chamou. O autor e consumador da nossa fé nos chamou para vivermos algo novo. Ó, Dani aí. Não tinha visto você, Dani. Mandei um beijo pra Manu, não tinha visto que o Dani estava aí. E é isso que gera na nossa vida a esperança. A revelação de um Cristo que me dá a oportunidade de começar algo novo todos os dias e em plenitude de vida. Será que você pode falar assim, eu tenho a oportunidade hoje de começar algo novo em plenitude de vida. Em plenitude de vida. Cristo conquistou isso para nós na cruz do Calvário. E isso precisa ser mais forte para nós do que a nossa história. A cruz na nossa vida precisa ser mais forte do que a nossa história. Precisa ser mais forte, isso precisa ser uma revolução, precisa ser uma revelação na nossa vida. Isso tem martelado na minha mente dia e noite. A cruz, aquilo que Cristo fez por mim, precisa ser mais forte, precisa ter mais peso na minha vida do que a minha história. Pensa nessa frase assim, a cruz tem que ser mais forte do que a minha própria história. Porque muitas vezes nós queremos conduzir as nossas vidas baseado na nossa história. E esses dias eu atendi uma moça aqui na igreja e estava conversando com ela e falando a respeito de Cristo. Eu falei assim, você sabia que Cristo morreu para que você pudesse ser perdoada? Para que você vivesse em plenitude de vida? E fui falando com ela. E ela falou assim, sabia? Eu falei assim, você já confessou isso com a sua boca? Já. Eu perguntei para ela assim, e o que isso gera de prática na sua vida? O que você vê de prático que isso reflete na sua vida? Ela virou para mim e falou assim, nada. Eu falei, opa, então alguma coisa aí está errado. Porque o dia que você tem a revelação de Cristo, daquilo que Ele fez por você, é impossível que você continue na mesma vida. É impossível que você continue com os mesmos vícios. É impossível que você continue com depressão. É impossível que você veja o seu casamento indo embora e você não ter condições de fazer nada. É impossível. Porque o dia que você tem a revelação de Cristo, tudo muda. Tudo muda. E isso tem que se manifestar de maneira prática sobre a sua vida. Ou você tem a revelação de Cristo e caminha nessa revelação, ou você não tem revelação. Isso tem martelado na minha mente, dia e noite, nas minhas atitudes. Será que isso está manifestando a cruz sobre a minha vida? Ou será que isso está manifestando a minha história, o que eu aprendi? O que tem sido manifesto sobre a minha vida? O que as pessoas veem sobre a minha vida? A cruz ou a minha história? E a palavra fala, e hoje o Marcos Gleison também citou esse trecho de Tiago. E o apóstolo Hélio também falou na ceia, na semana passada da formatura,
que é impossível quando você sabe que você é sacerdócio real, que você continue da mesma maneira. Deus tem nos levado a caminhar num novo nível. Amém? E o Marcos Gleison ele falando a respeito da fé, que Tiago fala isso. A fé sem obras é morta em si mesma. E quantas vezes a gente lê a fé sem obras é morta como obras sociais? Porque o exemplo que Tiago usa lá é o exemplo de você dar, de vestir, de comer. Mas uma fé sem manifestar os frutos é morta em si mesma. A nossa fé tem que ser uma fé que manifeste frutos diários. Frutos em todo o tempo. A nossa fé sobre as nossas vidas tem que transformar em atitudes práticas. Senão se torna uma fé morta. E sabe o que nós chamamos disso? Você vir à igreja, participar de uma liturgia, mas com uma fé morta? Religião. É o que a gente bate tanto aqui na igreja a respeito de religião. A gente fala de religião, a gente pensa tantas coisas, mas às vezes nós estamos dentro da igreja, religiosos, fazemos tudo o que todo mundo fala para nos fazer, para que a gente faça. Mas nós não temos uma revelação, não deixamos que algo seja gerado no nosso espírito. Precisamos buscar a revelação de quem é Cristo, para que nós possamos caminhar não em círculo, como foi ministrado na intercessão. Precisamos caminhar para um alvo, porque se a gente não tem uma revelação de Cristo, nós continuamos nas mesmas coisas. Nas mesmas coisas. E isso é algo individual e particular de cada um. Isso é algo particular e individual de cada um. Amém? Isso tem que partir da sua vida, do seu tempo de intimidade com Deus. Nós na igreja não mostramos para você uma fórmula mágica. Nós na igreja não falamos para você, faça assim que vai ser assim. Nós te mostramos um caminho. Nós te mostramos o caminho que é Cristo. Mas que você precisa caminhar por Ele e produzir a sua intimidade com Ele. Para que Ele possa vir e trazer revelação no seu espírito. Eu falo muito isso para as meninas do discipulado. Eu falei assim, a revelação, quando é algo gerado no seu espírito, não te pode ser roubado. Você pode caminhar em cima de alguma coisa que eu falo. Se alguém vier e te questionar, você pode até pensar assim, nossa, é mesmo. Mas quando é algo gerado no seu espírito, quando aquilo é revelado a você, você caminha naquilo com convicção. Porque foi uma experiência sua com o Espírito Santo. Sua com o Espírito Santo. E não há nada mais lindo do que você ter experiência com o Espírito Santo e poder ouvir a sua voz. Não perca as oportunidades que Ele te dá. Ontem a Cá me mandou uma mensagem falando que o Espírito Santo está falando isso com ela a respeito de oportunidades. Quantas oportunidades nós temos na nossa vida de gerar e produzir intimidade com Ele que nós não fazemos. Quanto tempo perdido que nós poderíamos estar na presença do Senhor e nós não estamos. Quanto tempo. Precisamos aprender a produzir essa intimidade com Ele. E o que nos difere é a revelação. Em tudo na nossa vida que nós fazemos, nós precisamos de revelação. Nós precisamos da revelação de quem é Cristo e precisamos também da revelação de tudo aquilo que Ele gera em nós. A sua fé na revelação passa a ser tão forte que você não caminha mais por aquilo que você vê, mas por aquilo que você crê. Primeiramente, a revelação de quem é Cristo, como eu disse. E depois, a revelação daquilo que Ele produz nas nossas vidas. Às vezes, algumas pessoas perguntam assim para mim. Como que você consegue fazer tal coisa? Como que você consegue ser assim? Outro dia eu estava aconselhando uma moça, ela falou assim, você não fica brava, você não grita? Daí, eu respondi para ela. E ela falou assim, e nem bater uma porta você bate? Eu falei, não. Nem bater uma porta eu bato. Porque um dia eu tive a revelação na minha vida de quem é o Kiko dentro da minha casa como sacerdote. Eu tive a revelação de Cristo. E o Espírito Santo começou a produzir revelações na minha vida. E eu sei que Ele é o sacerdote e o cabeça da minha casa. Então eu tenho uma revelação. E por mais brava que eu esteja, posso estar de TPM, irritadíssima, querendo fugir para todos os lugares, eu diante dele me mantenho pianinho. Por medo?
Jamais. Por honra, porque Ele é o sacerdote, Ele é o cabeça da minha casa. E isso produziu na minha vida uma revelação. E isso produziu na minha vida uma mudança de atitude. Nós precisamos ter revelação na nossa vida. Nós precisamos deixar o Espírito Santo se revelar nas nossas vidas, senão nós vamos caminhar sempre da mesma maneira. Precisamos de revelação sobre nós. E isso é por revelação. Mas também, se não fosse por revelação, ninguém te dá o direito de gritar e ofender ninguém. Eu usei um exemplo aqui. Mas mesmo se não fosse por revelação, eu não tinha o direito de chegar na minha casa e xingar o meu marido. Eu não tinha o direito de chegar na minha casa e ofender os meus filhos. Eu não tinha o direito de xingar e ferir ninguém. Isso é por revelação e sem revelação. Isso é educação. Amém? Eu não tenho direito de xingar ninguém de idiota. Eu não tenho direito de xingar ninguém de burro. Eu não tenho direito de xingar ninguém de vadia, de nada. Eu não tenho esse direito. É por revelação ou não é por revelação, eu não tenho esse direito. Mas quando é por revelação, tudo toma um outro peso sobre as nossas vidas. Porque eu sei que além de faltar com educação, eu vou estar desagradando ao meu Senhor, que é o autor e consumador da minha fé. E você pergunta para mim, você nasceu assim? Você sempre foi assim? Calma. Eu sou brava também. Sou brava. Mas aprendi a controlar a minha braveza. E eu não fui sempre assim. Quando eu era criança, não sei quantos vão conhecer, mas tinha a margarina Claybon. Hoje não sei se existe, acho que não existe mais a margarina. Existe? Existe. Tinha a menininha da Claybon, que era uma menininha que na propaganda ficava balançando no balanço, toda bonitinha, com Maria Chiquinha. Chegava, acho que um pão perto dela, ela abria a boca e dava uma bocanhada. E meu pai me chamava a menininha da Claybon, porque se olhava parecia uma menina meiga, mas brava, de palavra certeira. Abria a boca numa briga, eu tinha que abrir a última vez para ganhar. Então era uma palavra certa, no ponto fraco ali, ó. E o que me fez mudar disso? O que me fez ser moldada no meu caráter? O que me fez ser moldada no meu temperamento? É a revelação de um Deus que é vivo, que produziu na minha vida transformação. Que produziu na minha vida transformação. Um dia, a cruz se tornou mais forte na minha vida do que a minha história. Um dia a cruz se tornou mais forte para mim do que a minha história. E eu aprendi que eu poderia ser diferente. E eu sabia ali que eu poderia ser transformada. Porque teve um Cristo que morreu no meu lugar para que eu pudesse viver uma plenitude de vida e ver meu casamento hoje edificado. Nós precisamos reconhecer que a cruz precisa ser mais forte do que as nossas histórias, do que as nossas vidas, do que as nossas vontades. Porque é isso que nos dá a oportunidade de ter esperança. O que me deu esperança de ser diferente foi a cruz, de reconhecer o que Cristo fez por mim. E ontem a Zé na ceia, o Kiko ministrou e pediu para a Zelina ministrar a respeito de revelação. De que a palavra revelada se tornasse de que a palavra ministrada se tornasse uma revelação na vida de cada um. E eu quero que você repita mais uma vez. A cruz precisa ser mais forte do que a minha história. Precisa ser mais forte. Se a sua história aponta, ou você olha hoje a sua história e você olha para o seu futuro e fala assim, o meu futuro não tem esperança. Eu quero dizer para você que na cruz há esperança. Se a sua história aponta para um futuro de derrota, eu quero dizer para você que na cruz há vitória sobre a sua vida. Se a sua história reproduz ou aponta para um futuro de enfermidade, na cruz há cura sobre a sua vida. E se a sua história aponta ou produz
falta de perspectiva, eu quero declarar sobre a sua vida que na cruz há vida plena. A vida plena sobre a sua vida. O que a sua história produz não quer dizer que vai ser o que vai ser o seu futuro. Porque na cruz você tem a oportunidade de viver algo novo. Se você tem enfermidade, na cruz te dá a oportunidade de sair curado. Se você tem um vício, você passa pela cruz e tem a oportunidade de ser liberto. Se você olha para a sua vida hoje e não tem esperança, passa pela cruz que ela te dá esperança. Essa é a nossa chave. É uma vida de esperança. É uma vida de esperança. Passa pela cruz. Passa pela cruz nessa noite. Clama ao Espírito Santo, me revela. Me revela isso, eu preciso saber. Porque senão isso não sai da nossa cabeça e não vem para o nosso espírito. E daí nós produzimos uma igreja religiosa. O Senhor quer uma igreja viva que manifeste a Ele. Não queremos ser uma igreja de fé morta, mas de uma fé viva. De uma fé viva. Ou você pode simplesmente se apegar a isso. Ah, não, a minha história é assim. Você não conhece a minha história. Eu fui traída. Você pode dizer para mim assim, eu fui abusada. Você pode dizer, não, eu fui roubada. Não, meus pais me abandonaram. Eu não sei a sua história, o que eu sei é que existe um Cristo que morreu por você, para que você pudesse ter uma vida diferente. Eu não conheço a sua história e tenho certeza que se eu parar para ouvir, eu vou ouvir histórias fortíssimas neste lugar. Mas eu conheço um Cristo que morreu para que você pudesse ver uma vida diferente. Você não precisa se acomodar na sua história. Você não precisa se colocar dentro da sua natureza carnal, assim, mas eu sou carne. Cristo venceu a carne. Pelo Espírito nós vencemos a carne. É isso que o Senhor quer produzir nas nossas vidas hoje. Escolha hoje o que você quer se apegar. Você quer se apegar à sua história ou você quer se apegar à cruz? Porque a cruz muitas vezes para nós é uma renúncia. Você para passar pela cruz, você mexe nas suas feridas, você precisa perdoar. Às vezes é mais fácil e mais cômodo para nós nos escondermos atrás de uma história. Eu sou assim porque eu aprendi assim. Eu sou assim porque os meus pais agiam assim. Ah, eu sou assim porque aconteceu tal coisa comigo. É mais fácil muitas vezes nós nos apegarmos à nossa história e justificarmos os nossos erros. Porque o que Cristo fez por nós na cruz foi pleno, foi perfeito. Nós não teremos daí desculpa para falar assim, ah, eu sou assim, como o Kiko disse ontem, assim, será que você chegou e viu Cristo no caixão? Não, Ele ressuscitou. O que Ele tinha que fazer, Ele fez perfeito, para que nós pudéssemos viver em novidade de vida. Então eu posso deixar as minhas coisas para trás. Isso não é ilusão, como o Paulo Ricardo ministrou semana passada. Isso é realidade para aqueles que se apropriam da cruz. Isso está acessível a todos nós. Foi Cristo que produziu isso por todos, um por todos. Agora isso é para aqueles que se apropriam. É para aqueles que tomam posse assim, opa, isso é para mim. E eu quero viver diferente. E o mais tremendo é a gente ver que Cristo falando, que veio para os enfermos, Ele veio para os pecadores. Lá em Marcos, no capítulo 2, no versículo 17, não precisa abrir, diz assim, ó. E Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes, os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. É lindo você ver como Cristo incluía a todos. É lindo você ver Ele falando com o paralítico no tanque de Betesda. Quando Ele foi lá na mulher que foi pega em adultério, na mulher samaritana, Ele ia até esses. Ele foi até Zaqueu. Ele ia até esses porque Ele tinha esperança para levar para eles. Ele tinha esperança para produzir na vida deles. E Ele tem nesta noite para nós esperança. Ele tem para nós nesta noite esperança. Qual é a situação que você olha na sua vida e fala assim, Senhor, aqui já acabou. Senhor, para minha vida hoje não tem solução. Qual é? Ele quer produzir nesta noite esperança. Esperança. A sua história não pode ser
motivo ou desculpa para que você não possa ter uma vida de esperança. E da mesma maneira que a gente vê Cristo indo até essas pessoas, como a gente falou, os enfermos, os pecadores, nós vemos ele se revelando a Paulo. Você fala assim, Paulo não era pecador? Não é isso que eu estou falando. Só que o que eu estou dizendo é o seguinte, que Paulo, na visão dele, ele era impecável. Queria que você abrisse comigo lá, em Filipenses 3. Dentro daquilo que ele entendia, ele era impecável, corretíssimo. E ele fala assim, todo mundo achou? Filipenses 3, do 4 a 8. Ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Paulo falando, se alguém pode confiar na carne, muito mais eu. Porque fui circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. E você, seja qual for a sua história, seja uma história difícil ou seja uma história boa, todos nós somos chamados a viver em novidade de vida. Porque chega o amor de Cristo nas nossas vidas e Ele nos constrange. Quantos daqui já se sentiram constrangidos por amor? Quantos já foram constrangidos pela maneira como te recebem? Quantos já foram constrangidos por um cuidado? Quantos já foram constrangidos pela ajuda de alguém? Quantos já foram constrangidos? Quantos já tiveram essa experiência de se sentir constrangido? Quanto mais por Cristo, que nos constrangeu com tão grande amor. Quanto mais por Cristo, que morreu por mim. Seja qual for a minha história, eu posso ter uma história de uma vida boa, mas nada se compara à revelação daquilo que Cristo fez por mim, porque isso me constrange de tanto amor sobre a minha vida. Isso me constrange. Isso quer dizer que aquilo que Cristo fez na cruz é para todos nós. Primeiro porque todos nós somos pecadores. Já estamos inclusos naquilo que Ele falou. Ele veio para os enfermos e para os pecadores, nós já estamos inclusos. Só que muitas vezes a gente precisa abrir mão da nossa justiça própria. Porque a gente se acha ótimos. Porque aos olhos do mundo, você não roubou, você não matou, você sempre fez tudo certo. Nós precisamos abrir mão dessa nossa justiça própria, desse nosso orgulho de achar que nós somos bons. Aqui não existe ninguém melhor ou pior do que ninguém. Não existe, somos todos iguais. Somos todos iguais e o amor de Cristo nos constrange. Nos constrange a tua fidelidade, nos constrange a tua misericórdia, nos constrange a tua graça sobre nós. A Zelinda ministrou semana passada na ceia a respeito de um Deus que é justo. De um Deus que é justo. Que ela pode viver coisas, aceitando a Cristo já como jovem, é a fé que nasceu dentro, já tendo o conhecimento de Cristo. Mas o que cada um de nós caminha de maneira diferente é uma revelação. Será que aquilo que Cristo fez por você te constrange? Ou será que é capaz de a gente estar dizendo assim, nossa, acho que eu merecia mesmo que Cristo morresse por mim, porque eu sou tão bonzinho? A Bíblia fala, pode até ser que alguém se oferecesse para morrer no lugar de alguém que fosse bom. Mas no lugar de pecadores como nós, só Cristo morreu por nós pecadores. E isso tem que mexer com o nosso coração. Isso tem que mexer com a nossa vida. Isso tem que mexer, isso tem que deixar de ser uma história e tem que passar a ser revelação sobre as nossas vidas. Amém? Ele nos comprou e por isso hoje podemos ter uma esperança para viver algo novo. Esse é o nosso tesouro, essa é a nossa esperança. Cristo é a nossa esperança.
Seja qual for a sua história, como eu disse, boa ou ruim, precisamos ter a revelação de Cristo manifesta em nós. E eu quero terminar com uma palavra em Efésios, capítulo 3. A oração de Paulo, na minha Bíblia está escrito assim, capítulo 3, a partir no versículo 14, está escrito assim, ó, a oração de Paulo pelos Efésios. Só que eu vou começar a ler com vocês o 17. A oração de Paulo pelos Efésios, ele falando assim, ó, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, e oro para que, estando arraigados e fundados em amor, possais perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Nós vamos trocar uma palavra só, nós vamos ler de novo. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. E oro para que, estando arraigados e fundados em amor, possais perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. E nós vamos colocar, e a revelação do amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. A revelação do amor faz com que nós sejamos cheios de toda a plenitude de Deus. E é essa oração que eu quero fazer nesta noite por você. Para que você tenha essa revelação do amor de Deus, para que você possa ser cheio dessa plenitude de Deus sobre a sua vida. Que isso seja algo sobre a sua vida que te produza esperança. Porque Cristo já venceu todas as coisas por você. E você quer saber de algo lindo? Nós vamos fazer 2 orações. Que todas as pessoas que tiveram a sua esperança restaurada se tornaram produtores de esperança. Nós somos hoje produtores de esperança. Nós somos hoje, através da manifestação de Cristo em nós, produtores de esperança. Então, nesta noite eu gostaria de fazer 2 orações. Nós vamos fazer essas 2 orações separadas. Nós vamos fazer a primeira oração para aqueles que precisam ter a sua esperança restaurada. Que chegaram nesta noite e falaram assim, se Deus não fizer, eu não sei como vai ser. Se Deus não me libertar, eu não sei como vai ser. Se Deus não me curar, eu não sei como vai ser. Essa noite o Senhor te trouxe aqui para te falar, há esperança. Há esperança. Você não veio até aqui para morrer, porque há esperança. Há esperança, há esperança. Será que você pode levantar sua mão e falar assim, há esperança para mim? Há esperança sobre a minha vida. Há esperança. Se coloque de pé nesta hora. Se coloque de pé. Essa é a primeira oração que eu quero fazer. E eu quero que aí no seu lugar mesmo, feche os seus olhos. Como eu disse, existem coisas que são geradas de maneira individual sobre a vida de cada um. Queria chamar o Ministério de Louvor aqui comigo. Agora é um momento seu com Deus. É um momento seu com Deus. Aí no seu lugar. E eu queria que você fizesse essa oração. Fala assim, Espírito Santo, me revela. Me revela isso que foi ministrado nesta noite. Me revela essa esperança. Me tira de onde eu estou. Me tira daqui onde eu estou, desse lugar seco. Me tira daqui onde eu estou, onde parece que não há para onde eu correr. Me tira deste lugar onde eu estou, onde parece que as coisas já estão mortas. Feche os teus olhos, eu quero orar por você nesta hora. Senhor, nós te louvamos por esta noite. Te louvamos, Pai amado, por esta palavra. Te louvamos, Pai amado, por aquilo que o Senhor fez por nós e da Tua misericórdia sobre as nossas vidas que se renovam todas as manhãs, não levando em consideração a nossa história, mas nos dá a oportunidade de viver algo novo todos os dias.
Senhor, eu quero ministrar sobre as pessoas neste lugar esperança. Esperança, Pai amado, na revelação de um Cristo que é vivo. Esperança, Pai amado, na revelação de um Cristo que já pagou o preço por elas. A esperança na revelação de um Cristo, Pai amado, que mudou a sua história. A revelação de um Cristo que mudou a sua sorte. Que te fez, Pai amado, que nos fez nos colocar assentados em regiões de autoridade, em posição de autoridade. O Senhor nos transformou, o Senhor nos restaurou, o Senhor nos comprou e hoje nós podemos celebrar com alegria a esperança produzida sobre nós. Senhor, toma cada vida neste lugar. O Senhor conhece como cada um chegou nesta noite. Aqueles que chegaram tristes e abatidos, aqueles que chegaram deprimidos neste lugar, aqueles que tiveram que lutar para estar aqui nesta noite, aqueles, Pai amado, que estão presos em vícios, aqueles, Pai amado, que tem seu casamento está acabado, aqueles, Pai amado, que estão enfermos. Espírito Santo produz vida sobre eles. O Senhor nos fez ministros de vida através de uma aliança feita na cruz. E nós queremos profetizar vida sobre eles. Vida, Pai amado, em cada lugar que está morto. Vem com as tuas águas produzir vida neste lugar. Venha produzir vida neste lugar. Venha produzir vida neste lugar. Venha produzir vida neste lugar. 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 Vida, vida, vida neste lugar, Pai amado. Derrama das tuas águas neste lugar. Produzindo vida, vida, vida. O Senhor te chama para sair dessa noite, deste lugar com vida. Com vida. Deixa Ele se revelar. Deixa Ele se revelar a você. Deixa Ele se revelar a você. Deixa Ele se revelar. Eu queria chamar essas pessoas que talvez estejam neste lugar nesta noite e falar assim: eu preciso de vida sobre mim. Estou me sentindo seco. Estou me sentindo seco nesta noite. Preciso de esperança sobre a minha vida. Se há alguém nesta noite que quer essa oração, nós só vamos pedir para que venham neste lugar. Essas pessoas que precisam de esperança nesta noite. Precisam de esperança. Pode vir aqui, Walter. Junta assim num cantinho vocês. Você que precisa de esperança. Você que precisa de esperança. Vem neste lugar nesta noite, porque neste lugar há esperança. Neste lugar há esperança de uma vida nova sobre você. Há esperança neste lugar. Não perca a oportunidade que o Senhor está te dando nesta noite. Há esperança sobre você. Há esperança. Há esperança para aquilo que está seco. Há esperança para aquilo que está morto nesta noite. Amém? E eu gostaria de fazer uma outra oração. Queria pedir para vocês se juntassem aqui. Ou se não, se junta para cá. Junta para cá. Junta para cá. E como eu disse, todos aqueles que tiveram a sua esperança restaurada se tornaram produtores de esperança. E eu quero saber neste lugar quantos produtores de esperança nós temos nesta noite. E nós vamos produzir uma atmosfera neste lugar. Uma atmosfera liberada. Uma atmosfera de vida neste lugar. Amém? E nós estamos indo para o Rio de Janeiro. Esse final de semana nós estamos indo para o Rio de Janeiro. E como produtores de esperança, nós vamos levar esperança naquele lugar. Onde as pessoas falam assim: aqui é perigoso. Aqui é muito violento. Nós vamos naquele lugar e levar esperança. Nós vamos naquele lugar e produzir esperança. Porque aquilo que Deus produz sobre as nossas vidas não é para ficar preso em nós. É para que nós possamos produzir algo novo. E nós somos produtores de esperança. Produtores de esperança. Nós vamos encher a nossa cidade de esperança. Me lembro uma vez num culto de mulheres. O Senhor falava que nós éramos como moléculas. E quando a gente se agitava, a gente produzia algo novo. Mas a gente precisa produzir algo novo. Precisamos estar agitados, precisamos estar cheios de vida. E eu quero hoje profetizar isso sobre a nossa cidade. Som de esperança. Nós somos uma igreja que produz transformação. Nós somos uma igreja que quer tomar os montes. Nós somos uma igreja que quer tomar o nosso país através de esperança.
E eu quero chamar deste lado esses produtores de esperança que querem sair deste lugar nesta noite, enviados para produzir esperança onde estão. Amém? Então aqui os produtores de esperança e para cá os que precisam de esperança. Amém. Queria dar boa noite ao pessoal que está nos acompanhando em casa. Que Deus te abençoe e que essa noite possa ser uma noite de renovo sobre a sua vida. Amém?